Nosso Deus, Pai querido, de misericórdia, mais um dia, Senhor, nós estamos aqui. Mais um dia nós estamos em sentimento de gratidão, em sentimento de alegria, em sentimento, Senhor, de sabermos que o Senhor é aquele que nos surpreende, nos ampara, nos ajuda, nos fortalece. Enfim, meu Deus, quantas coisas que o Senhor tem feito por nós e às vezes nós ficamos sem entender, nós ficamos abestalhados ao vermos quanta coisa que o Senhor pode fazer por nós e às vezes nem sequer merecemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A tua graça, Senhor, ela é enorme. Como se diz na tua palavra, Senhor, é abundante, superabundante. E eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por ter me escolhido. É muito difícil aparecer alguém que diga para o outro, você é um escolhido. Mas eu quero, Senhor, a cada dia estar na tua presença, te buscar, tirar de mim, Senhor, rasgar de mim tudo aquilo que não serve. Tudo aquilo que não é da tua parte. Eu só quero, Senhor, mais uma vez te dizer, renova o teu mandato, o teu governo na minha vida. E que o Senhor também tenha essa mesma liberdade com outras pessoas. Aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que de repente estão afastados da tua presença por conta de algo que deve ter acontecido dentro da igreja, dentro da casa que se diz que é tua. Mas que em nome de Jesus, Pai, tu conhece o coração. Tu conhece a estrutura. Assim como Davi, o salmista, fala no Salmo 103. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Que nós possamos, mais uma vez, anunciar a tua palavra, dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande. E falar das coisas da vida. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E agora são 7h02. Hoje eu estou de preto, não estou de luto, né? Achei uma camisa antiga, minha primeira camisa de reportagem, rapaz. Aí botei aqui, eita que saudade. Ainda bem, né? Eu tô meio inchado, meio gordo, hoje eu tô uma cara de carne-low, né? Usando a camisa Baby Look no Me Toque. E aí, como é que você está? Vocês do Kawaii? Cheiro pra vocês, obrigado pelo carinho da amizade, hashtag viva a nossa amizade, e vocês que estão assistindo no vídeo, né, olhando pra minha cara, eita caba feia, né, chama o prefeito que ele vai resolver isso, viu? E você que tá no rádio, rapaz, eu me sinto numa coletiva de imprensa, tem 2 câmeras e um celular gravando tudo, tá vendo? Diz agora se tem como te esconder, criatura, jamais, aliás, jamais. É assim, né, que o velho faz? Então, começando o nosso dia com você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela nossa amizade. Mais uma vez eu vou dizer isso, e sempre eu vou dizer isso. E que você que está assistindo a gente lá no deolhocomvocê.blogspot.com também super obrigado, tá? Vamos começando a nossa viagem pela história. Inclusive hoje temos um aniversariante especialíssimo. Só que primeiro a gente viaja para depois fazer o aniversariante. Agora nós vamos até... Aliás, hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. É porque hoje eu tô no pique, velho. Eu tô feliz. Entendeu? Hoje eu acordei no 220 volts. Ah, meu Deus. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. Hoje é o programa de número 69. Amanhã é o programa de número 70. Olha só, tá vendo?
Já passamos pelos 60, agora é os 70. Então vamos agora voltar para 1625. É isso mesmo para você. 1625. Aconteceu o seguinte lá, nesta data. Uma poderosa esquadra espanhola e portuguesa, com 52 embarcações, iniciou a recuperação de Salvador. Salvador, União! Essa aí, Salvador, Bahia. TV Aratua, TV do Galinho lá na Bahia. Não é isso mesmo? Terra de Mara. Pronto. Terra de Veveta. E Veveta chupou muito picolé de Mara. Pois é. O que é que aconteceu com Salvador? Havia caído nas mãos de holandeses durante a Guerra Holandesa-Portuguesa. Você sabe, né? Se você que já estudou história, não se preocupe que aqui você estuda história comigo. Então, até nisso você vai ficar de olho comigo. Então, o que aconteceu? Naquela historinha lá dos holandeses com portugueses, né? Os holandeses passavam um tempo aqui, aí depois as mulheres que estejam com o papo botaram os caras para correr, mas aí os holandeses botaram os portugueses para correr, mas pense no B.O., rapaz. Pense, eu queria estar lá para ver. Mas eu vi um pouquinho da peça. Inclusive, se não me falha a memória, é a Batalha dos Guararapes. E em 1932 foi anunciada para uso em seres humanos a vacina contra a febre amarela. Infelizmente, assim, não tivemos muitos detalhes de quem anunciou e quem criou a vacina para a febre amarela. E agora sim, eu quero desejar toda a sorte, bênçãos, toda a felicidade, porque o homem chegou agora a 94 anos. Me diz aí, se tu tem condição de chegar em 94 anos, criatura. Se tu continuar te estressando com teus parentes, com teus vizinhos, com tua vida, tu não chega em 94, criatura. Sabe quem está fazendo 94 anos hoje? Eu vou dizer assim. Inclusive até agora, recente, a novela foi reprisada, né? É um cara que eu gosto demais, principalmente desse personagem dele, que é o Chico, o índio Chico, né? Que ele dizia assim: sai da janela, fifi fofoqueira! Estênio Garcia. Pois é, hoje Estênio Garcia está fazendo 94 anos e eu vou dizer, né, de novo: sai da janela, fifi fofoqueira! É o melhor personagem dele. E o Chico sabe cozinhar. Eu sei fazer comida. Eu faço remédio para homem branco fica bom. Então, feliz aniversário para Estênio Garcia. Vida longa para Estênio Garcia, né? Quem sabe, em nome de Jesus, ele chega em 100 anos. E tu, criatura, também receba os nossos sinceros votos de feliz aniversário. Quase que não sai. E eu, conversando. Então, 7h08, vamos continuar, né? Aliás, vamos dar início às informações do programa de hoje. Pois é, 7h08, meu Deus do céu, quando eu me empolgo, sai de perto de mim, criatura. Não, vem embora. Pois é, vamos aí às informações do tempo pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, começando com a intensidade dos ventos, aliás, como sempre, né? Hoje está aí previsto a fraco a moderado. Aliás, no final da tarde deu uma brisazinha, pense num vento bom, viu? O que é que tem para hoje? Bem, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Eita, papai! Fala, papai! Isso! Não tenha medo do trovão não, que é papai do céu falando, viu? Senão eu vou mandar você escutar a música A Voz do Trovão, de Jairzinho e Simoninho. Sabe quem faz a voz do trovão? Tim Maia. Viu? Aí por isso que eu não tenho medo do trovão. A umidade máxima prevista para hoje é 95%, mínima 65%. Temperatura mínima de hoje prevista para 24 graus, com tendência de estabilidade, e a máxima também com tendência de estabilidade, na casa dos 30 graus. Informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e agora às 7h10.
E aí vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta terça-feira em todo o estado de Pernambuco. Você me pergunta, por que você não fala dos jornais dos outros estados? Nosso foco é a cidade e a gente fala de outras coisas do Brasil e do mundo também que são importantes. Tá? Eu tô de olho, viu? Tô de olho no senhor. Pois é, minha gente. As manchetes dos jornais aqui hoje, né? Foco no Congresso da MUP. Principalmente que aqui no Recife, Flávio Dino defende emendas parlamentares com regras mais claras. Claro, né? Estava acontecendo aí uma tal uma história das emendas de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, que aí a gente vai escutar aquela música na emenda, né? Vovô enganou vovó, né? Já escutou essa música? Eu amo esses forró das antigas, que eu era pequeno e escutava tudo no rádio da casa do vizinho. Olha, você sabia que a dengue mais virulenta já responde por 80% dos casos em Pernambuco? Imagina no Brasil inteiro, né? Vamos dar um foco nisso aqui. Fora de casa, Náutico vence o Athletic Club. Este amostra no inglês, ceboso. E se recupera na Série B. Aleluia! E aqui, né, suspeito de tentar contra a vida de Donald Trump, vira réu por tentativa do atentado aí, né? Atentado, atentou, aqui tentou, não conseguiu e assim vai, né? Pois é. Como se diz, né? Um doido só resolve o problema quando encontra com outro doido. É assim que as coisas acontecem? Então pronto. Manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o estado de Pernambuco, agora às 7 horas e 11 minutos. E os kawaii aqui, ó, só subindo, 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 subindo. Obrigado pelo carinho aqui, ó, ó. Eu tenho que, pronto, eu tenho que pegar a mãe aqui e fazer o negócio. Eu tenho um problema de coordenação motora, né? Olha aqui os coração que eu tô fazendo pra tu aí no kawaii. Agora joga uns coraçãozinhos aí pra mim, pode ser? Pronto. Se não, chama o prefeito pra você, viu? O prefeito tá pegando. Aqui, ó, pra você também que tá assistindo. Pena que você está ouvindo, aí você não está vendo aqui que eu estou fazendo um coração, tá? Aí você pega, aproveita na curiosidade, você liga aqui nas transmissões todos os dias, 7 horas da manhã, ao vivo e a cores, viu? Com os celulares aqui, né? Com o Edson e o celular. Pois é. Vamos começar o nosso BBB da política, ou será que eu chamo de Casa do Patrão? Né? Se eu soubesse, eu ia chamar de Casa do Patrão há muito tempo. Pois é, rapaz. E hoje, literalmente, vamos falar do Congresso da MUP. Pena que para entrar no Congresso da MUP, né, tem que ter um cadastramento de imprensa, aquela coisa toda, né? E lá vai. Mas, vamos fazer uma coisa aqui. Tem um negocinho aqui que eu achei importantíssimo para falar. E temos um vereador que agiu de forma inteligentíssima em relação a algo que está acontecendo aqui no bairro da cidade. Por coincidência, ontem eu estava lá. Pois é, eu estou falando aqui do nosso ex-secretário de Juventude e Direitos Humanos, Marco Aurélio Filho. Sabe o que aconteceu? Não foi BO, não foi bronca, não foi eduardice. Mas sim foi algo que, como parlamentar, ele fez certíssimo. E eu quero começar o BBB falando disso. Então escuta aqui. O vereador do Recife, Marco Aurélio Filho, do PV, protocolou nesta segunda-feira uma representação do Ministério Público de Pernambuco contra a Companhia Pernambucana de Saneamento, Dona Compesa, Dona Pepesa, apontando falhas no abastecimento de água nos bairros da Zona Norte. Ao invés dele chegar, fazer aqueles escândalos que Eduardo se faz, né? Simplesmente aqui, ó, pega os depoimentos da comunidade, vai no Ministério Público, vai no órgão competente, chega lá e reclama.
Tá vendo? Porque é aquele negócio, né? A comunidade, inclusive, eu preciso falar uma coisa aqui que seria injustiça eu não falar, que a Compesa, depois que houve uma audiência pública, eu lembro porque eu trabalhava no gabinete nessa época e eu fui assim, uma das pessoas da equipe, na época do vereador, e eu fiz a divulgação, né, fiz o texto, chamei a imprensa, os outros colegas de imprensa, e tivemos uma resposta muito boa a nível de veículos de comunicação. E depois que houve uma audiência pública com a Compesa, inclusive a Compesa ela foi muito bem recebida, chegou lá, falou com a comunidade, e a partir desta audiência pública, o que foi que aconteceu? Todos os meses tem uma reunião da Compesa com lideranças das comunidades. E estas lideranças da comunidade, eu creio, né, infelizmente eu não faço parte desse grupo, mas eu vou fazer, eu me arretei agora, eu vou atrás de Aprígio, que é o gerente aqui da nossa área. Eu digo sempre brincando, Aprígio hoje está de bom humor, deixou a água aberta aí, foi namorar Aprígio. Ah não, Aprígio já voltou, então fecha a água. Então o que acontece? A Compesa, isso eu não posso negar, porque eu tive essa conversa com o pessoal da equipe da regional aqui, que exatamente ela é dessa área que eu vou falar aqui, que o vereador denunciou. Ele também poderia ter falado com a Aprígio, que é o gerente. A Aprígio continua, desde a gestão de Paulo Câmara, entrou a gestão de Kekel e ele está lá, continua na gerência regional. Então, é algo que eu preciso registrar e fazer justiça, porque a gente, como eu digo sempre, eu não tenho necessidade de fazer escândalo, de fazer estardalhaço, de fazer cena, inventar mentira, alguma coisa do tipo. Vamos dar a César o que é de César. Eu vou morrer dizendo isso, certo? Então, o vereador foi no Ministério Público, abriu uma reclamação que pede a abertura do procedimento de investigação para apurar a regularidade do serviço prestado nas áreas Água Fria, Alto José do Pinho, Linha do Tiro e Morro da Conceição. Segundo ele, moradores das localidades relataram períodos prolongados sem fornecimento que variam de semanas a meses. Água Fria mesmo tem área ali que não sabe o que é água há anos, mas não chega no nível de anos tem aqui no Córrego Zé Grande, no final da rua. Eu já falei isso aqui uma vez. Então, durante o discurso na Câmara Municipal, o vereador citou casos de desabastecimento contínuo, incluindo registros de até 1 ano sem água, em trechos principalmente de Água Fria. E isso é verdade. Isto é verdade. Não tem nenhuma mentira. Porque nós fazemos parte de um projeto lá em Água Fria, e realmente é uma peleja para se conseguir água. Tem que pegar água de alguém porque puxou bomba, porque fez poço. Mas a conta chega todo mês. Viu? Chama o prefeito. Não, a Compesa é do Estado, né? Então chama a Kekel para resolver, criatura. Pelo amor de Jesus. Ela prometeu que ia botar água nas torneiras do Alto Zé do Pinho, rapaz. Emburacou a rua todinha, mas ainda não tem água, prefeita. Governadora, pelo amor de Deus. Será que eu vou ter que pedir Eduardo da Fonte para fazer alguma coisa, governadora? Pois é. Por exemplo, aqui em Linha do Tiro, chegou a quase 30 dias sem água e mais 2 meses no Morro da Conceição. Inclusive isso aí foi passado na televisão e tudo, né? Também. E ele afirmou que a situação afeta principalmente idosos e pessoas de mobilidade reduzida. Ele diz, né, que realizou uma audiência pública em 2023 sobre o desabastecimento das áreas periféricas, né, e pelo que estão vendo, de lá para cá não houve mudança e o calendário apresentado não está sendo cumprido. Não pode se cobrar tarifa e não entregar o serviço. Pois é, isso aí, se você for no Procon, como eu disse para meu tio ir, porque a conta de água está no nome dele, já contei isso aqui também para vocês, e meu tio foi na Compesa, fez a reclamação, abriu o protocolo, teve audiência e ele só vai pagar a conta de água quando ela estiver aqui. Essa foi a determinação dada pelo Procon. E muita gente não sabe disso. Se está faltando água na sua casa, se está faltando água na sua rua,
primeiro lugar, registra um protocolo na Compesa, depois chama a imprensa, faz algum vídeo, mostra, não te esconde. Sabe qual é o problema às vezes? É que tem gente que faz assim, ó. Ah não, eu vou pegar o cano da água, vou puxar da rua direto, porque aí eu não vou pagar a água. Aí da rua eu não pago, aí fica com medo de mostrar a cara. Tu tá me entendendo? Pois é, né? Acabei pegando o gancho aqui do vereador e tô quase falando a notícia como se fosse a notícia da cidade. Aí sim, eu vou dizer, parabéns, vereador. Parabéns. Eu gostaria muito que os outros vereadores fizessem como o senhor. Tá? Quando o serviço não é oferecido, então eu não posso pagar. Imagina eu pagar a passagem R$ 4,50 se o ônibus não passou ainda. Né? São coisas e coisas. Vovó já dizia, meu filho, você vai ver coisas. Eu tô vendo as coisas aqui. E agora, né, saímos da primeira notícia. Eu fiz questão de falar sobre isso aqui logo, porque senão eu esqueço. Eu sei como é que eu sou. Quando eu me empolgo, sai de perto de mim. E daí, agora sim, né, nós vamos dar aquela olhada, assim, né, aquela cobertura do Congresso da MUP. E sabe quem é que estava lá no Congresso da MUP também? Não, o que teve de celebridade da política lá no Congresso da MUP. Da próxima vez eu vou me cadastrar, vou me credenciar como órgão de imprensa para chegar lá e botar um microfone na cara deles e falar umas coisas, né? Excelência, vem cá, fale aqui com a Rádio Igaraçu. Ano que vem, tá? Esse ano não deu, que o negócio foi tão, sei lá, né? E ó, vai, né? Eu agora faço parte da Rádio Igaraçu, pra quem não sabe. Agora eu sou funcionário da Rádio Igaraçu, me respeite. Eu faço home office. Trabalho de casa. E sabe quem é que tava lá no Congresso da MUP? Ó, escuta isso aqui. Tutu, tutu, tutu. Aí eu lembrei da música do desenho que eu amo, Tutubarão. Tubarão. Pois é, Tutu, boy da Fátima, né? O homem que só come frango da Seara. O homem que só come manteiga doriana, porque é da Seara. Todo dia chega a cesta lá de produto da Seara, porque Fafate faz da propaganda. Pois é. Depois da performance, Tutu comentou o desempenho nas pesquisas para o Senado durante a participação no Congresso da MUP, que ele esteve lá ontem, né? O Congresso da MUP acaba hoje. E associou números à avaliação do eleitorado sobre sua atuação em Brasília. Mas o que é que Tutu foi mesmo em Brasília, hein? Se eu for perguntar, se eu for olhar lá as redes sociais de Tutu, eu vejo mais, né? Ele passeando com Fatinha. Uma vez ou outra eu vejo ele visitando alguma coisa. Uma vez ou outra eu vejo ele criticando o pessoal da direita. Aí, fora outras coisas assim, né? Protocolou o quê? Fez o quê? Mas isso aí é preguiça da gente, porque a gente tem que olhar lá no site da Câmara. Assim como eu fiz da história ontem do ônibus do Teixambá, Macaxeira, pronto, a gente precisa dar uma olhada aqui no que é que Tutu fez, tá? Para não ser leviano. Que palavra bonita, né? Para não ser leviano e traçar um comentário injusto aqui, né? Contra Tutu. Eu já vi Tutu pessoalmente 2 vezes. Eu disse, aí, como é que tá a Fatinha, papai? Tá bom o negócio, né? Dá pra ver, você tá alvo. Eu ainda me lembro que assim que ele foi anunciado como namorado da Fátima, todo mundo falou nele. Então foi aí que ele começou a crescer, né? Famosamente falando. E a pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada na quinta-feira 16, testa 4 cenários para a disputa de 2 vagas, aliás, das vagas no Senado aqui por Pernambuco, e em todos ele aparece com índices entre 11% e 12% na intenção de voto. Em um quadro liderado, né, por Marília Monjara, a gente já sabe, né? Bom dia, meu querido Paulo Tavares, meu xará. Seja bem-vindo. Acho que é porque eu falei na Bahia, né? Chegou. Ai, meu Deus do céu. Aí aquela história, né? O cara chegou na onda,
E agora hoje de 1000 votos ele tem 100 mil votos, né? Porque é os fãs de Fátima Bernardes que não vai votar nele, né? Não, jamais. Jamais. Não toque nele. Jamais. E aqui quem falou no congresso da MUP também foi a nossa Keké, a nossa governadora. Eu tenho o maior respeito, já disse aqui, eu nunca na face da terra, eu quero dizer algo que vá de encontro contra a minha governadora, porque eu tenho respeito da primeira mulher que está sentada naquela cadeira do Palácio do Campo das Princesas. Viu? Respeito. E o que foi que ela fez lá no congresso? Ao abordar a parceria com o governo federal, ela afirmou que o apoio não esteve condicionado a posicionamentos eleitorais. Ela está falando sobre a parceria que tem com o presidente Lula. Mas de que lado ela está realmente? Já fizeram associações dela com o Bolsonaro? Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Né, Marília Mojaro? Papai, pena que não vamos ver o segundo encontro das mulheres de Areia. É uma pena. Mas, quem sabe, né? Alguém vai registrar alguma coisa do tipo. Elas vão se esbarrar, né? Vai ter aquele olharzinho eletrocutante do CQC e lá vai o trem. E diz aqui, né? Segundo a nossa gestora, a interlocução com Brasília foi decisiva para viabilizar projetos estruturadores para Pernambuco, como obras hídricas e ações de infraestrutura. Ela citou a retomada de iniciativas paralisadas, a exemplo das barragens da Mata Sul e intervenções no Agreste, além da concessão à iniciativa privada da Compesa. E ela diz aqui: quantas vezes fui a Brasília, indo pessoalmente para garantir a confiança do presidente em mim e em nosso time. Ele nunca me exigiu também dizer em quem eu votaria nas próximas eleições. Ele disse que ajudaria Pernambuco. E aí, ela também defendeu a construção dos consensos e criticou as disputas que, segundo ela está dizendo aqui, não contribuem para a gestão pública. Para transformar um Estado desafiador como o nosso, não podemos perder tempo com o que não constrói. Vamos separar aquilo que não pode agradar a todos e apostar na construção de consensos. Pois é, essa foi a fala de Kekel lá no Congresso da MUP. E tem, deixa eu ver aqui, acho que tem que falar de Flávio Dino, né? Dino, querida, cheguei! Ai, Jesus. Olha, eu vou preparar umas vinhetas aqui pra vocês, viu? Eu vou ver se um amigo meu vem aqui pra gente gravar, porque eu tenho medo de direitos autorais, sabe? De repente eu boto alguma coisa aqui, aí depois cobra direitos autorais, aí dá um rolo, misericórdia. Né? Você sabe que a gente tá lá no YouTube, né? Também? Então pronto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a Corte deve anunciar, viu, o R de Maitê Proença. Eu amo fazer o R de Maitê Proença. Vamos falar, entendeu? Só não vale escarrar, pelo amor de Deus, viu? Fazer assim, né? Tem um cara que faz na internet que ele faz assim, por que você bota a mão na boca? É para não cuspir em você. Entendeu? Tem que tomar cuidado quando você vai falar o R de Maitê Proença. O R. Imagina o pessoal lá dos tempos antigos, do tempo da TV Tupi, que eles faziam o R. Tem aquele negócio de dar aquela estremecida na garganta. E é bom, viu? Dá um trocinho aqui nas amígdalas, uma beleza. E ele diz aqui, né, falou na definição dos parâmetros sobre emendas parlamentares, incluindo o montante e o grau de obrigatoriedade com decisão prevista, mas provavelmente para 2027. Bem, você já sabe que as emendas de saúde vai estar tudo monitorado. Você lembra que a gente falou sobre isso aqui? Pronto. Tá vendo como é bom assistir o De Olho com Você? Tá vendo como é bom escutar o De Olho com Você? Meu filho, você tá pensando que a gente vai falar de bobagem aqui? Ah, não, vamos falar de Neif porque tá todo mundo falando de Neif. Eu não tenho necessidade de perder tempo com uma criatura dessa. Jamais. Prefiro não comentar. Tá vendo? Coisa importante aqui pra gente, pro nosso dia a dia, pra nossa realidade, criatura. E diz aqui, né, que a declaração foi feita durante aí, né, o painel da transparência e autonomia das emendas.
E Dino foi a grande atração desta segunda-feira, primeiro dia do Congresso. O auditório estava lotado de prefeitos, secretários, vereadores, deputados, assessores que se interessaram pela temática. Claro, né? Depois dos escândalos que passa na Globo, na Record, o SBT não faz muito isso não, né? Porque o SBT tem medo de perder a concessão. É regra de Silvio Santos, né? Silvio Santos dizia que ele é funcionário do governo, então ele não vai fazer certas coisas. Isso foi, né? Aliás, é determinação de Silvio Santos, que continua lá na redação do SBT. Mas aí tem outros, né? Que é mais ousado, aquela coisa toda, e não tem medo de ser feliz, né? Aí no início da sua fala, ele, né, abordou o tema que já vem sido analisado pelo Supremo desde 2022, ou seja, quase 4 anos, literalmente 4 anos, quando o plenário reconheceu a legalidade das emendas, mas ressaltou que deve atender critérios constitucionais como a transparência. Nada mais justo. Você não vai pegar uma emenda parlamentar, vamos dar uma ideia. O prefeito vai pegar uma emenda parlamentar e vai dizer assim, não, eu quero pegar essa emenda parlamentar porque eu quero contratar o Wesley Safadão para a festa da cidade. Não vai passar. Não vai. Então, as emendas parlamentares que os deputados federais mandam para as prefeituras ou para algum órgão, ou seja, alguma coisa que tenha na cidade que é importante, tem que ter todo o cuidado do desenrolar desse dinheiro, assim como vai, lavar o trem, para que não tenham problemas. Para entender? Então pronto. Ele destacou ainda que decisões passaram a exigir, né, que vieram depois dessa parafernália toda aqui, além de rastreamento dos recursos, comprovação de entrega de bens e serviços à população. O dinheiro não pode parar, precisa resultar em políticas públicas efetivas. Senão, vira manchete do Jornal Nacional. Viu? O Jornal Nacional fica assim, ó, seco, torando para botar uma notícia dessa. Viu? E também os veículos de comunicação principalmente de São Paulo, né? O que eles falaram daqui de Pernambuco não foi brincadeira. O que muitas coisas não saíram aqui, vieram de fora. Viu? E para fechar aqui, né, a nota sobre o nosso Dino, afirmou ao relatar medidas adotadas desde 2024 para reforçar o controle sobre a execução orçamentária. E para fechar o nosso BBB da política, que eu estou quase chamando de Casa dos Patrão, Casa dos Patrão, para depois ninguém dizer que eu estou usando um nome patenteado, viu? Viu, seu Boninho? Me deixe um. É leite, viu? É leite, não é composto, não. É leite, viu? Eu disse pro dono do mercadinho que ia viralizar. E tu acredita, rapaz? Para fechar aqui o nosso BBB, eu comecei uma notícia boa, né? Comecei com o vereador indo lá pro Ministério Público. E o Fórum de Servidores Estaduais do Estado, lógico, né? Estaduais de Pernambuco, pronto, fica mais bonito na fita, emitiu um comunicado em que critica o governo por supostamente usar o sistema de assistência à saúde dos servidores do estado de Pernambuco como moeda de troca política. Que história é essa, menino? Para o mundo que eu quero descer. Não, agora não. Quem é uma parada aí, motor? Não é agora não. A crítica aconteceu após a vereadora Flávia de Nadege anunciar que vai assumir o Instituto dos Recursos Humanos, responsável por gerir o SACEP e o Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho. Pois é, aí diz aqui, né, em nota, o fórum, né, teve aqui um trecho aqui que foi publicado aqui no site do Jamildo. Aliás, hoje o Jamildo tá show de bola, viu? Eu gosto quando o Jamildo trabalha, sabe? Eu nem precisei entrar lá no cenário, nem precisei buscar lá nas outras fontes, como eu digo, viu? Eu digo e deixo bem claro. Eu não invento nada que eu falo aqui. Tudo que eu falo aqui é dos blogs de política, que inclusive ganha das prefeituras, que ganha do governo, que ganha de não sei quem para falar deles mesmo. Viu? Pronto, falei. Então diz aqui, ó, a nota da SACEP diz aqui. É um erro que pode custar caro para todas e todos que necessitam dos serviços da saúde. E a história já comprovou que todas as vezes que esse expediente foi usado,
ele comprometeu a instituição e atingiu diretamente os usuários. O grupo ainda pede pela definição de critérios técnicos compartilhados com os servidores sobre as indicações para o gerenciamento do sistema. E ainda diz aqui, para fechar a nota, não permitiremos que nosso sistema de saúde, construído com a contribuição mensal da nossa categoria, seja desvirtuado. Toda vez que a política partidária se sobrepõe à gestão técnica do SACEP, quem perde é o servidor público, que enfrenta hospitais sucateados, suspensão de atendimentos no interior e as dificuldades crescentes para garantir uma consulta básica. A saúde não é mercadoria e o SACEP não é moeda de troca. Exigimos respeito à gestão profissional já. Vamos lá. Pelo que eu sei de Flávia Dinadege, ela é médica. Eu acredito que isso com certeza influenciou a decisão de Kekel para deixar ela nesse negócio. Se ela é médica, ela cuida das pessoas. Ela é médica, se não me falha a memória, cardiologista. Então, eu acredito que simplesmente... Sabe o que é aquela coisinha de birra? Que dizia assim, eu não quero que fulano entre aqui, porque eu não gosto dele. Entendeu o negócio? E sabendo como é que rola a política, a gente sabe que tudo na vida tem uma indicação. Então, só eu que não tenho essa sorte, né? Eu já trabalhei no gabinete do vereador, porque o vereador é daqui da comunidade. Entendeu? Por isso que eu trabalhei com ele quase 2 anos. Pois é. Então, fechamos o BBB da política, a Casa dos Patrão. Vocês acham que eu devo chamar a Casa dos Patrão agora? Mas bota aí no Kawaii. Você acha que eu devo chamar agora a Casa dos Patrão? Eu tenho que falar dos patrão. Viu? É como Escravizaura. Tá lá a novela de 76. Aí na Record fizeram a Escravizaura. E aí? Deixa eu ver. Diz aí. Que bom, né? Então pronto. Mais um aqui. Vamos lá. Vamos ver quem vai dizer aqui se tá bom. Casa dos Patrão ou eu deixo o BBB mesmo? Vamos lá. Quero mais um. Já tenho uma opinião aqui. Deixa eu me ver aqui quem é. A user... Eita, aí não tem nome. Da user. Então pronto, bora lá. Quem tiver no Facebook também. Diz aí, se eu coloco Casa dos Patrão ou deixo o BBB da política mesmo. Eu não sei porquê, mas Casa dos Patrão pra mim tá ideal. Tá? Então vou chamar Casa dos Patrão, viu? Já teve um voto ali se manifestando a favor, então pronto. Quem cala consente, quem fala é ouvido. Então pronto, fechamos o Casa dos Patrão. Com direito à imitação e tudo, com vinheta, com tudo. Eu faço aqui na lata, velho. Bora lá. Pois é, gente. Aconteceu... Você lembra de um tempinho aí que teve as chuvas? E que um rapaz, infelizmente ali, eu acho que foi perto do... Foi exatamente aqui, ó. Exatamente isso. A Justiça de Pernambuco condenou a Neo Energia a indenizar a família de Juan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, em mais de R$600 mil. O jovem perdeu a vida após sofrer uma descarga ao atravessar a Rua Alagada no bairro da Boa Vista, durante as fortes chuvas de fevereiro do ano passado. Então, realmente, foi o rapaz, né, que teve aquele problema ali perto do Colégio Americano Batista. E tinha um fio solto lá, né, liberando descarga, aquela coisa toda. A decisão da segunda instância reformou a sentença anterior, que havia negado o pedido dos familiares. Pela nova decisão do Tribunal de Justiça, a concessionária deverá pagar R$150 mil por danos morais para cada um dos 4 autores da ação, que são os pais e os irmãos do rapaz, totalizando R$600 mil. Tem que dar para os 4, viu? Pois é, se não der, não deu. Mas eu acredito aqui, né, que a gente sabe que esse povo tem um negócio de recorrer, que é uma beleza. Além disso, a empresa foi condenada ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo
valor que será rateado entre os familiares dentro dos limites definidos pela Justiça. Também haverá incidência de correção monetária, juros moratórios, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. O valor total a ser pago pela Neoenergia, que na verdade é a gente que vai dar, né? Que a Neoenergia só tem dinheiro por causa da gente, pode ultrapassar R$ 1 milhão. A decisão foi proferida após recurso da família e reformou o entendimento da primeira instância, que havia afastado a responsabilidade da empresa ao concluir que a morte do rapaz, né, no caso aqui o que aconteceu, foi provocado por uma ligação clandestina de energia elétrica feita por terceiros. Segundo eu me lembro da história, foi acho que uma ligação de um fiteiro. Aí exatamente aí o fio se soltou e foi aquela confusão toda, aquele B.O. todo que aconteceu. Infelizmente, ele foi vítima nessa história. E você sabia, é uma coisa aqui inclusive que é preciso a gente tomar muito cuidado, principalmente você aí que tá buchuda, viu, gestante? Presta atenção! Em Pernambuco, 71% de vidas que se perdem em fase de gestação atingem mulheres pretas, diz o Ministério da Saúde. É exatamente essa coisa neonatal, né, que tem que se ter o maior cuidado possível. E as gestantes pretas representaram 71% das ocorrências fatais registradas em Pernambuco em 2025. Eu tenho que mudar a palavra, né? Vocês já sabem que é regra do algoritmo, não sei o que, senão minha transmissão voa. E aí eu perco meu canal. Exatamente por residência do painel de monitoramento das situações aqui de acompanhamento materno do Ministério da Saúde. Ao todo, são 3.268 ocorrências, sendo 2.340 entre as mulheres pretas. O levantamento mostra que desse total 239 foram de mulheres pretas, 2.101 de mulheres pardas. Também foram registrados 881 mulheres brancas e 15 indígenas, além de 3 amarelas e 5 casos classificados como brancas ou sem identificação. Aqui na região metropolitana do Recife foram registrados 1.387 casos no ano passado. E esta é a localidade com maior número de incidência. Eu entendi na região metropolitana, certo? Na região metropolitana. Não especificaram finalmente qual cidade. Não especificaram. E daí, o que é que diz aqui, né? Os números sobre a mortalidade materna e desigualdade racial estarão entre os temas discutidos no primeiro seminário sobre interseccionalidade e vulnerabilidades em saúde, que acontece exatamente hoje e amanhã na Fiocruz, Pernambuco. Pois é, rapaz, eu fiquei com pena aqui, né, que eu queria saber qual cidade, mas não quiseram comentar, né, só deixaram na região metropolitana e pronto. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu queria mais dados, informações mais consistentes. Fazer o quê? Só pra gente dar aquela analisadazinha básica, né? Mas deixa quieto, viu? Gente, tem uma outra coisa também aqui que é preciso a gente falar. É aquela história lá do rapaz que queria subir no ônibus, o motorista, uma confusão. O sindicato dos rodoviários falou. E eu vou dizer assim pra você, né? Aqui rolou uma eduardice. Porque quando você começa, se você está sendo a vítima, né, você está sendo a pessoa que está, vamos dizer assim, que está recebendo aquela história e começa a entrar no mesmo nível
ou até pior, já perde a razão. Porque engraçado é, né? O bom é que os sindicatos rodoviários, eles mostraram, a partir do momento em que o motorista deu parada, todo o processo. O que está rolando na internet é exatamente a questão de, né, o cara ele já publicou o motorista soltando os berros do cara. Aí diz, né? Ah, me chamou de aleijado, me deu 2 tapas. Querido, existe uma coisa que se chama respeito. Se você passar por uma situação dessa, enfrente com classe. Entendeu? Não é descendo o nível. Então, eu vi aqui, inclusive ele falando um bocado de coisa aqui, e o fato aconteceu exatamente na tarde do domingo, lá em Boa Viagem, em que Nivalmir Cardoso de Faria Júnior, de 25 anos, cadeirante, contou ao Diário de Pernambuco que foi agredido verbalmente e fisicamente após pedir parada enquanto tentava voltar para casa. Ele disse que estava em uma parada de ônibus na Avenida Barão de Souza Leão quando pediu parada na linha T Joana Bezerra Boa Viagem, que costuma pegar para ir para o coque, né? Exatamente, o coque está dentro da Joana Bezerra. Então, na Joana Bezerra tem um ônibus que vai para Boa Viagem. Aí ele diz aqui, né? Ele diz aqui. O ônibus vinha no meio da pista e daí eu dei a mão, ele veio pro lado da parada, desceu e ameaçou, aliás, começou a falar. Cadeirante sai dia de domingo no meio da rua, a dizer que não é pago para fazer essa função, que é meu trabalho para uma pessoa só. Eu disse, se você não quer trabalhar, dê a vaga para outra pessoa. Ele começou a me xingar, me chamou de aleijado, folgado e preto safado. Assim estava dizendo. E ele retrucou as ofensas. Foi nesse momento em que um colega que estava com ele começou a gravar o que estava acontecendo. E as imagens estão rodando na internet, né? Quer dizer, a versão dele. Porque aí, como eu disse para vocês, o sindicato pegou todas as imagens e está ali. Eu vou dizer para você, ele até diz aqui assim, né? Eu errei por ter xingado, nada justifica o que eu falei. E também não justifica a agressão que eu sofri, ele disse. E se exaltou e veio para cima de mim. Pelo menos mostra que o motorista desce, né? E depois corta. Eu acho engraçado que é o seguinte. A gente, quando chega nessas situações aqui, é preciso tomar cuidado, porque às vezes você dá razão para quem está errado. E você vê que aqui ele próprio reconhece, começa a soltar aquelas eduardices para o motorista. Eu vou dizer assim para vocês, né? Eu já falei aqui sobre situação de transporte, que motorista já me botou para descer porque meu cartão deu problema. E, infelizmente, é preciso se falar isso aqui, deixar bem claro isso aqui, que o motorista de ônibus, antes dele ser um ser humano, ele é um funcionário da empresa. Então eu fico pensando assim, beleza, ele é um funcionário da empresa que lida diretamente com o público. Mas eu fico imaginando a pressão psicológica que eles recebem lá dentro da empresa. Sabe aquela coisa de dizer assim, olha, deixa o povo pular catraca para você ver, viu? Abra a porta do meio para você ver. Deixa o povo invadir para você ver. Vai descontar do seu dinheiro. Então, o que é que acontece? Os caras já têm problema em casa, já tem aquela situação de dizer assim, ai meu Deus do céu, que o dinheiro não dá para o mês todo, que eu tenho 2 meninos, que eu tenho não sei o quê, eu não quero aqui passar do limite. Mas existem coisas que esse ser humano, né, junta o caráter com a pressão que eles recebem. Eu tenho certeza que isso acontece. Porque você vê, tem certos motoristas que você olha assim para a cara da criatura, o homem já está rindo para você. Tem gente que olha para você, misericórdia, a palavra não veio. Ele retruca para você um bom dia.
Ou até o próprio motorista dá bom dia. Mas tem motorista que mal olha pra tua cara. Faz isso, ó. Faz que não tá te vendo, queima a parada. E principalmente Boa Viagem é um lugarzinho danado para se queimar a parada. A grande maioria dos ônibus queima a parada. Viu? Isso eu posso dizer porque eu já passei por isso. Eu não invento nada aqui, não tenho necessidade de estar inventando conversa fiada ou mentira. Viu? Eu falo do que eu sei, eu falo do que eu passei. De preferência. Então, sinceramente aqui, eu só tenho isso para dizer. Não vou dar razão ao motorista, não vou dar razão ao rapaz, porque ele mesmo aqui se entrega. Você chega num ponto que eu aprendi com a inteligência emocional, que é o seguinte: não dê ao outro aquilo que você está recebendo. Se você está sendo chamado de alguma coisa que não presta, não diga a coisa que não presta a ela. Diga outra coisa. Diga assim, tipo, não, é o seu serviço fazer isso aqui. Eu não estou pedindo favor ao senhor, eu vou pagar. Deu para entender o nível da resposta? Mas tem gente que gosta da baixaria, aí quer se prevalecer pela condição que tem. Ah, é? Ah, pois pronto, seu filho não sei o quê. Nem lá vai. Ah, mas porque o quê? O coitadinho é vítima da sociedade. Então, ele se acha no direito de dizer o que ele quer. Mas presta atenção, tudo bem que a boca é tua, tudo bem que você ralar o que é teu, mas tu precisa respeitar para ser respeitado. Fechei o assunto. Tá? Então, sinceramente aqui, eu não vou dar razão a nenhum dos dois lados. Não tenho necessidade disso. Tá? Então, se ele quiser botar na justiça, ele bota. Se ele quiser se defender, ele se defende. Mas eu vou dizer para você, não justifica. Não justifica certos tipos de comportamento. Lembra daquele motorista que quase, se não fosse o cara filmando lá o negócio, né? Tá se lembrando do que eu tô falando? Pois é, meu filho. Então, tem coisas e coisas que a gente precisa prestar atenção nos detalhes. O segredo é os detalhes. Tá? Já dizia Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Certo? Isso continua valendo. Agora, 7h52, vamos dar uma olhadinha no Brasil. Tem coisa aqui, viu, pra gente falar. Tem, como tem. Agora, confirmando, 7h52. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aí no Brasil e no mundo. Rapaz, não, essa daqui eu tenho que falar. Rapaz. O tal dos penduricalhos, que inclusive tem uma tal da juíza aí, que eu não sei de onde é que ela é, eu nem me lembro mais de onde é que ela é. E quem mostrou isso foi o Oscar Filho, o cara que fazia parte do CQC. E você aí recente, né, você viu que ele fez parte do programa da Maísa. É engraçado que sempre tem que ter a apresentadora e tem que ter o Louro José do lado, né? Então ele era o Louro José da Maísa, lá no SBT. E diz aqui, olha, associações que representam juízes e membros do Ministério Público pediram ao Supremo Tribunal Federal mais 30 dias para a aplicação das regras. Oh, meu amor, você bota uma propaganda bem na minha cara na hora que eu tô lendo o texto, meu filho. Pela misericórdia, não faço mais não. Tá vendo? É o resultado. Faz programa de graça, não paga o jornal faz o que ele quer. Aí eu tenho que calar minha boca, né? Eu tô errado. Diz aqui mais 30 dias para ampliação das regras que restringem o pagamento dos penduricalhos. E exatamente essa juíza disse que penduricalho é uma palavra muito pejorativa. Penduricalho, por exemplo, não tem aquelas mulheres que gostam de usar um brinco Adriane Galisteu. Você já viu a Adriane Galisteu? Ela usa uns brincos assim, né? Bem extravagantes, né? Que você ou presta atenção nela ou presta atenção nos brincos que ela usa. É incrível. Eu acho que o style dela não disse isso pra ela, né? Você vê, por exemplo, aqui, você tá prestando atenção em quem aqui? Na minha cara, no meu jeito de boy, eu com essa camisa preta, cara de novo, mamãe, eu tô aqui. Pois é, né? Eu não posso ser mais que a notícia. Isso é regra no jornalismo. Aí diz aqui, olha, os penduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos
que, somados ao salário, não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46.300. É uma coisa que eu fico pensando cá com meus botões. Já dizia Roberto Carlos. Hoje eu tô Roberto Carlos, não sei por quê. R$ 46.000. Enquanto a grande maioria das pessoas recebe 1.600. Esses 46 mil aqui, se a gente for fazer as contas, dá para pagar salário mínimo, acho que de 4 pessoas. Eu sou uma porcaria na matemática. Papai já dizia, ele rogou uma praga para mim, meu papai, meu saudoso pai, que eu levo o nome dele, Paulo Xavier de Brito. Ele dizia assim, ele não vai pegar num peso, ele vai trabalhar com a caneta. É o resultado, onde é que eu estou, né? Sou professor, sou jornalista, sou bombeiro, né? Já trabalhei como porteiro, mas nunca peguei em coisa pesada. Fazer o quê, né? Essas pragas assim a gente recebe. Receba! É resultado. Tá vendo? Só que eu não chego aos 46 mil por mês. Entendeu? Não chega nesse valor. Porque eu não estudei o essencial disso aqui, né? E assim vai. E aqui no dia 25 de março passado, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que as indenizações, as gratificações, os auxílios, deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos ministros do STF, que tem o teto como referência à equivalência a 46 mil, o que eu falei agora. Pela decisão da Corte, de Xandão e sua turma, as restrições devem ser aplicadas de forma imediata pelos órgãos do Judiciário e do Ministério Público. Pois é, rapaz. Esses penduricalhos deu uma dor de cabeça pro governo, né? E a gente fica só assistindo de camarote, vendo essas coisas acontecer, como se nada estivesse acontecendo. Pois é. Aí eu quero ver quem é que vai falar isso lá nos debates eleitorais, no que vai acontecer, né? Rapaz. Eu fico só aqui, analisando da minha janelinha, né? Minha janelinha agora fica de frente em mim, porque eu tive que mudar aqui a posição, porque senão a gente ia ficar aqui com a cara no sol, né? Como se diz. Rapaz, se tem um negocinho aqui, né? Que uma mulher foi flagrada com criança no patinete. Eu acho que pela cor foi aqui. Será que foi, meu Deus do céu? E, meu Deus do céu, esses patinetes estão um caso sério. Foi aqui. Exatamente, foi aqui. O menino tá penduradinho, rapaz. Ô, bichinho. Meu Deus do céu. Tá vendo? Foi lá no bairro de Santo Amaro. Mas não foi a menina que mora lá dentro da Rua dos Casados, não. Foi outra. Meu Deus. Olha, não sei não, viu? E... rapaz, esse negócio do cara que fez lá... se fosse no Brasil, meu Deus do céu... a repercussão que seria... Você lembra lá da história de Bolsonaro, né? Eu até não lembro nem o nome do cara que fez lá. Mas diz aqui, né? O suspeito acusado de invadir o jantar de gala oferecido a correspondentes internacionais na Casa Branca no sábado passado deverá responder por tentativa, né, de atentado ao presidente Trump. Além de outros vamos dizer assim, duas ocorrências a nível federal relacionadas ao uso, né, de PayPal, tá? Não posso falar a palavra, como eu já disse para vocês aqui. A informação foi repassada pelo juiz federal Matthew Sharbolt ao suspeito. Paul Thomas Allen, né, foi exatamente o nome desse cara. As acusações podem resultar em uma pena de prisão perpétua em caso de condenação. Se fosse aqui no Brasil, aí ia dizer o quê? Rapaz, tá vendo? Ele era pra ser assim mesmo. Mas, rapaz, ele nem terminou o civis. A gente lembra, né? A gente lembra do outro caso que a gente não pode falar também, porque aí cai o vídeo, cai a transmissão, aquela coisa toda. Pois é. Agora eu vou dizer pra você aqui. Eu sou um
forte defensor da lei que infelizmente vai ficar só na minha utopia e se chama amor com amor se paga. Para não dizer a palavra exata. Viu? Amor com amor se paga. O amor que você dá é o amor que eu vou retribuir a você. Deu para me entender? Então pronto. Nosso noticiário hoje está meio fraquinho, né, porque ainda está se falando aqui da história da MUP, tem outras coisas aqui também que não tem muita relevância para falar. Então aí agora nós vamos passar adiante, vamos para o nosso noticiário esportivo. Já são 8 horas em ponto. Pois é, vamos aí falar de futebol? Pois é, né, meus amigos? Vamos começar pelo esporte. Pragmático Esporte colhe resultados e se aproxima do G6 da Série B. Sob o comando de Márcio Goiano. Eita! Que continue lá, né, Márcio Goiano? Dá uma pressa nos cabas do esporte, diz eles que é pra jogar, viu? Aí depois não vai reclamar quando tiver barulho lá na porta da Ilha do Retiro, viu? E deixa eu ver aqui, né? O Sport divulga cronogramas de ingressos para o duelo contra o Ceará na Ilha do Retiro. Após a vitória do Sport, técnico do Novo Horizontino se envolve em confusão na Ilha do Retiro. E aqui no Arruda, Santa Cruz vive um momento conturbado dentro e fora do campo. Eu tô dizendo, garotinho, o povo do Santa Cruz tem que levar um pastor, levar um padre, para repreender toda coisa que tá ali, assolando aquele Santa Cruz. Pelo amor de Deus, eu já trabalhei ali algumas vezes como segurança e como bombeiro. Ô lugarzinho pesado, viu? Pelo amor de Deus. Vamos ali fazer um exorcismo naquele Santa Cruz. Pela fé, meu irmão. Tem que ter. Me perdoe, viu? Recuperação judicial. O Santa terá reunião para definir data da Assembleia de Credores. E Claudinei Oliveira vê injustiça em derrota do Santa para o Amazonas na Série C. Já que com o Náutico, com belo gol de Vitor Andrade, o Náutico vence o Atlético de Minas Gerais fora de casa e sobe na tabela da Série B. Hélio dos Anjos detona a relação com executivos e rebate críticas sobre o poder no Náutico. Eu tô dizendo, né? Eu torço pelo Náutico, eu torço pelo Santa Cruz para ele resolver os problemas dele e agora eu tô na torcida também pelo Sport, que ele continue criando vergonha na cara, viu? Para continuar jogando. E para fechar aqui, a nota do Náutico, o Hélio dos Anjos fala sobre protesto em frente ao CT do Náutico e diz que nunca deu abertura para torcidas organizadas. Enfim, sóis, né? Agora vamos falar de nós, porque o nosso noticiário acaba por aqui. E agora, pensa um pouco. Pois é, meus amigos. Como é bom ter amigos, né? Eu tenho alguns e eu digo assim, os meus amigos eu consigo contar na palma das mãos. Existem pessoas que acreditam em você. Existem pessoas que elas apostam em você. Não é a Beth, não. Aquela Beth que diz assim, e aí, tu acha que fulano vai apostar quanto para o Santa Cruz ganhar hoje? Aí eu não aposto nem um real, porque eu ia perder. Então, hoje bem que poderia ser dia dos amigos, né? 20 de julho, mas 20 de julho ainda está meio distante. Hoje é 28 de abril. Mas eu vou dizer para você assim, eu tenho pessoas que eu tenho total liberdade de brincar, de conversar, de pedir conselho. Mas o amigo de verdade, aquele amigo que diz assim, lá em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão, é aquele irmão que vai dizer assim, olha, cria vergonha na tua cara, eu tenho liberdade de falar com tu e vou dizer, tu deixa do teu mimimi e vai-te embora enfrentar o negócio. Aí você diz assim, eu pensei que eu ia escutar outra coisa de fulano, rapaz, fulano é meu amigo, meu brother, eu chamo ele para vir aqui na minha casa, deixar ele dormir aqui na minha casa, eu dou minha cama para ele dormir, eu durmo no chão por causa dele.
Mas o amigo de verdade, ele vai dizer verdades para você. Porque eu sempre costumo dizer assim, eu digo na brincadeira, mas é algo que eu levo para minha vida profissional, inclusive. Eu gosto de ser dirigido. Sabe aquela coisa de dizer assim, ah, beleza, Paulo, olha para cá, faz assim, faz um charme, fala isso, faz aquilo. Eu amo ser dirigido. Quando eu vou fazer alguma coisa que chega aquela pessoa e diz assim, não, ajeite seu cabelo, faça isso aqui, faça não sei o quê. Eu amo quando alguém me dirige. Porque eu vou dizer para você, muitas vezes o nosso absolutismo não serve. Ah, mas não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou Alberto, eu sei o que eu estou fazendo. Não, não coloque isso não. Seja sempre humilde e aceite as palavras dos seus amigos. Lembra lá de Jó, a história de Jó? Não tem nem desculpa que teve agora recente, passou na Record a história de Jó. E eu vou dizer assim para vocês, eu gostei muito de ter assistido a história de Jó, porque ali aconteceu aquela parte, né, em que os que se diziam amigos, inclusive Elifaz, que era primo de Jó, filho de Esaú, chegou a fazer acusações a Jó. Uma coisa é falar a verdade que você precisa ouvir, e outra é, de repente, a pessoa que se diz sua amiga começar a fazer acusações. Tá vendo? Sabe por que tu tá assim? Por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Por que tu fosse escutar fulano? Por que tu é isso? Pode ter certeza que esse não é seu amigo. Mas quando ele diz para você, fulano, preste atenção, fulano, para de fazer isso aqui, fulano, vem pro lado de cá, segue essa reta aqui, esse sim é teu amigo. Porque ele tá falando pro teu bem. Então, se liga, tá? Preste atenção em quem são as verdadeiras amizades que você precisa ter para a sua vida inteira. Sabe aquela pessoa que vai dizer assim, eu faço questão de carregar o seu caixão de fulano, porque fulano era meu amigo. É isso que acontece. Cuidado com seus amigos de farra, de bebedeira, de festa, porque isso nunca vai ser teu amigo. Vai ser um encosto na tua vida. Vai ser aquela pessoa que vai somente usufruir daquilo que você tem. E não se esqueça que o verdadeiro amigo pega na mão e vai junto. E assim, encerra o programa de hoje. Gostou? Não estou gostando não, viu? Coloque na prática. Faça as coisas porque eu vou dizer para você. O que eu falo aqui, eu vivo primeiro para poder compartilhar com vocês. É bom, né? Um consultóriozinho, né? Eita maravilha! Gente, obrigado pelo carinho. A hora boa, né? Meu Deus do céu, 1 hora é pouco para gente fazer esse programa, mas eu continuo com 1 hora. Não vou passar mais disso, não. Cheiro povo do Kauai, cheiro você que assistiu, cheiro você que ouviu. Amanhã a gente volta na permissão de Papai do Céu. Eu tenho fé em Deus. Tenho fé nele que ele vai permitir. Cheiro e até amanhã.